Bem, pessoal, hoje então nós vamos ter o grande prazer de comentar, né, de secar essa obra maravilhosa, mais uma obra maravilhosa do Dr. Inácio Ferreira, né? Eu deste outro lado da vida, a psicografia do Carlos Bacelli. O Inácio que já tem publicados, são cerca praticamente, ele eu acho que chegou agora está com 60, 61 livros já publicados. Certamente eu consegui ler, eu acho que pelo menos uns 40 e poucos livros dele eu consegui ler, e são livros maravilhosos, né? Alguns até são sequência de outros, grande parte são dos atendimentos dele lá no consultório dele, como psiquiatra lá no Hospital dos Médios, na Uberaba Espiritual, não sei que denominar assim, não existe um nome para aquela cidade espiritual onde eles estão, então é Uberaba Espiritual, né? E o Inácio, ele tem sempre aquela a virtude de ele fazer muita pergunta e ele repete às vezes o assunto. Vários livros dele que eu notei que assuntos que ele aborda, dá uma pincelada no assunto e mais adiante retorna já esmiuçando aquilo e dando para nós um grande, para quem se propõe a estudar, né, a doutrina e ao mundo espiritual como sendo um mundo real, que é um mundo que é o que palpita do outro lado, ao qual cada um de nós um dia vai se inserir. Porque a questão nossa da doutrina espírita, querendo ou não, a codificação do Kardec foi muito importante e é a base, né, de toda a doutrina. E o próprio Kardec nós reconhecemos, e, né, que isso já não há mais dúvidas, sendo a reencarnação como Chico Xavier, e os espíritos que, através dele, principalmente o André Luiz, o Emmanuel, tiveram a missão de trazer do Altíssimo, do mundo espiritual superior, a sequência do grande consolador prometido por próprio Jesus, lá no Evangelho de João, ao qual a gente vê que o próprio João, também sendo a encarnação do Kardec e Chico Xavier, né, entre outras, ele. Francisco, Francisco, um minutinho. Eu fui fechar um microfone que estava aberto e fechei o teu. Deixa eu te achar de novo aqui. Pode falar, por favor? Tá fechado. Peraí. Mil desculpas. Tô tentando abrir, vê se tu consegue. Deu, agora deu. Para mim está aberto. Tá, é que alguém falou e eu fui fechar e fechei o teu, desculpa. Tá, me diz uma coisa, tu interrompeu essa gravação? Não, Tá, mas depois tá eu bom. corto. Não, não tem problema. Então, eu, assim, para a nossa proposta de estudar as obras do André Luiz, né, do Chico Xavier, e que a gente tem feito isso aí de uma forma sistemática, e outros livros também do próprio Dr. Inácio, estudamos já na Próxima Dimensão e outras obras, e temos lido, né, sistematicamente essas obras, porque elas nos dão uma ferramenta necessária para a gente compreender melhor o mundo espiritual e, mais do que isso, que a gente vai ver até nesse texto desse livro, a importância, como até o próprio governador depois diz lá para eles no encontro que eles tiveram entre os cinco, né, que se reuniram numa determinada janta, e o governador diz que o mais importante não é a obra sob o ponto de vista da curiosidade, né, das coisas que acontecem, que nós temos a curiosidade de querer saber, mas sim a educação que nós recebemos para melhorar como espírito. E é esse o nosso grande propósito. Bom, então, essa obra, né, que é uma obra que foi agora lançada agora nesse primeiro semestre de 2025, ela foi escrita em 2017 e só foi publicada agora. Talvez depois aí que tem um fato que ocorreu, talvez seja esse uma das causas que possa ter ficado represada essa obra e só publicada agora. Pode ser.
um fato que depois eu vou nominar. Mas esse livro ele começa com a formatura do Manuel Roberto. Quem é o Manuel Roberto? O Manuel Roberto ele foi enfermeiro-chefe no Sanatório Espírita de Uberaba. O Sanatório Espírita de Uberaba, que existe até hoje lá o prédio, talvez não esteja com atividades tão assim, não sei como é que é a situação hoje do atendimento lá no Hospital Sanatório Espírita de Uberaba. Eles passaram por muitas dificuldades, tanto no prédio, nas instalações físicas, como também do próprio atendimento. Mas ele foi uma instituição que foi fundada começou a construção no final da década de 20, início da década de 30, e foi inaugurado e a concepção dele começa lá com Eurípides Barçadufo e a Maria Modesto Cravo. E ela recebeu mediunicamente até o formato do hospital, que depois foi passado para os arquitetos e tal, engenheiros, e que foi construído. Ele foi por volta de 1933, por ali, que foi inaugurado, e logo em seguida, um jovem psiquiatra formado, que é o Inácio Ferreira, foi convidado para ser o diretor desse sanatório. E também nessa fase, nessa época, no início, foi convidado também para ser o enfermeiro desse hospital, o Manuel Roberto. Se sabe que a Maria Modesto Franco, ela também trabalhou lá com eles, principalmente nas sessões que eles faziam, né? O atendimento era psiquiátrico, né? Durante o dia, e haviam sessões de espiritismo, né? E que eram de assistência, tanto de desobsessão, de saúde, assim por diante. A Maria Modesto Cravo, na década de 60, desencarnou, e mais adiante, não lembro qual é a data, qual é o ano, o Manuel Roberto e o doutor Inácio desencarnou em 1988, ele tinha 84 anos. Bom, essa é a realidade do plano físico. No mundo espiritual, nós conhecemos, sabemos, o Hospital dos Médios, que já existia e que, por razões aí para dizer se já estava antes estabelecido que seria dessa forma, provavelmente sim, que esses espíritos se reuniram junto a esse Hospital dos Médiuns, chamado Hospital dos Médiuns, no mundo espiritual de Uberaba, onde funciona até hoje, que só tem se expandido. Todo o mundo espiritual, assim como o nosso mundo aqui, do mundo chamado dos encarnados, ele evolui. O mundo material vai crescendo, as instituições vão se aperfeiçoando e assim sucessivamente, como ocorreu no mundo espiritual. E o Inácio, que dirige o Hospital dos Médios lá no mundo espiritual de Uberaba, tinha como também enfermeiro-chefe o Manuel Roberto. Só que o Manuel Roberto ele se prontificou a seguir o caminho da medicina. Ele tinha um sonho de ser psiquiatra. E ele alcançou, né, esse objetivo dele, se formando como médico. Então, o primeiro capítulo ali trata da formatura do doutor Manuel Roberto. Aí pode pensar, e já vem aquelas coisas assim, sempre o nosso propósito é de dizer que as coisas do mundo espiritual elas são muito semelhantes ao mundo dos encarnados. Ou melhor, podemos até inverter, as coisas do mundo dos encarnados são semelhantes ao mundo espiritual. O mundo espiritual vem de cima para baixo. Então, não é aqui que evolui para lá. De lá é evoluído, nós somos uma cópia piorada do mundo espiritual. Então, no mundo espiritual de Uberaba, em alguma localidade, que não foi preciso isso, não sabe, há uma faculdade de medicina, entre outras, e o Manuel Roberto prestou exames e ele seguiu lá o seu trajeto buscando aperfeiçoar a educação no campo da medicina. E houve a formatura. A formatura que houve também de uma forma semelhante como ocorre aqui na crosta terrestre, o reitor e o paraninfo foi convidado o doutor Inácio Ferreira, que haveria de fazer também o seu próprio discurso, e da mesma forma, então foi chamado Manuel Roberto e tal, aplaudido, foi um aproveitamento muito bom. E aí o que é o registro que dá nesse capítulo? A conversa do Inácio depois com os professores, o reitor, e aí a conversa vai se dar sobre o aspecto
o Inácio sempre puxando a coisa para o mundo da doutrina espírita, e eles lá conversando como se não existisse o mundo da Terra aqui, da crosta, porque eles estão vivendo uma. Nós vivemos a nossa realidade aqui. E aí o Inácio falando alguma coisa sobre o ponto de vista da doutrina, de reencarnação, de mundo espiritual, e a curiosidade dos professores, dos reitores, né, que provavelmente são médicos também, da Faculdade de Medicina, e conversando e olhando meio com ar de curiosidade, como se fosse assim, conversa de louco, como a gente possa ter aqui uma conversa, vai conversar com um professor numa universidade, falar sobre reencarnação, sobre o mundo espiritual, né? A vida é essa aqui, e é da mesma forma eles lá. Então, sabemos, como vamos ver também no nosso lar, que nem todos acreditam em reencarnação. Nem todos, e aí vem até a maioria, acreditam que haja um mundo espiritual, o mundo dos encarnados, chamados, como nós chamamos aqui da crosta terrestre. Se dá a formatura do Manuel Roberto, vou ter que avançar para não ficar muito longo, e aí ele começa a atender já na semana seguinte as consultas num consultório anexo ao consultório do doutor Inácio, e aí ele segue ali, a Domingas passa a ser também, além de ser a secretária do Inácio, a secretária também organizando os pacientes do Manuel Roberto, já agora doutor Manuel Roberto. Então, o livro ele vai tendo uma sequência até começar com objetivo principal, que é a visita ao nosso lar, ele dá algumas instruções de casos, com diversos livros nós já estudamos, que o doutor Inácio conta as consultas que ele teve com os pacientes lá do outro lado. Pacientes, alguns sabendo que desencarnaram, outros não nem se dão conta, são pacientes psiquiátricos, outros sabem mais ou menos e têm os seus problemas, seus distúrbios no campo mental, e ele relata esses casos. Então, também aí nos primeiros 2, 3 capítulos, aí também, o segundo, terceiro ali, ele dá relatos de casos, até mais, acho que até o quarto, quinto capítulo, ele dá discussão de casos, que aí não vem o caso aqui para nós estabelecemos parâmetros, como é que foi cada caso, e está lá relatado no livro. Bom, aí na parte final antes da viagem ao nosso lar, ele recebe aí um dia, como sistematicamente sempre o Odilon, o doutor Odilon, ia fazer visita ao Inácio lá, aí em determinado dia o Odilon aparece com o padre Sebastião Carmelita, aquele que já foi citado em outros livros, né? A gente sabe que foi um padre de Uberaba, que foi amigo até do Chico Xavier, um padre católico, mas que tinha boa, né, ele era permeável aos conceitos da doutrina espírita e, por ser um cristão, pessoa boa, acreditava na virtude da caridade, que é esse o propósito maior de quem é cristão. E esse padre, Sebastião Carmelita, foi acompanhado de um padre italiano chamado Padre Pio. E eles levaram o convite, né, e participação de que seria inaugurada uma obra da igreja, quer dizer, a proposta primeiro era que eu vou ter que juntar aqui dois assuntos. Primeiro, é a participação que seria construída uma igreja, a primeira igreja no mundo espiritual, isso, né? Primeira igreja católica espírita do Brasil. A proposta desse templo é essa, primeira igreja católica espírita do Brasil. E aí o Padre Pio, que traz a experiência dele, o Padre Pio foi um padre italiano na época do Papa Paulo VI, estava lá no Vaticano e tal, então na época lá dos primórdios, encarnou, claro, e aí por relacionamento deles, provavelmente aí ele já com essa virtude, porque todo padre, todo católico, seja quem for, que aí pratica o bem, pratica o cristianismo na sua essência, é apenas um detalhe, se é espírita, acredita ou não acredita em reencarnação, isso aí passa a ser detalhe, com várias situações que eu já li, psicografias e manifestações do plano espiritual, de padre que é bom, né, que é fraterno, pratica o bem, é detalhe dizer se acredita no espiritismo ou não. Então, o propósito desse Padre Pio, provavelmente com outros padres e outros espíritas,
era de construir essa obra, né? Provavelmente seja nas vizinhanças ali de Uberaba, né? Porque depois se vê que foi inaugurado. Eu já vou adiantar aqui, então, que na inauguração, a proposta era que viesse para a inauguração o Chico Xavier e o Papa João Paulo II. Chegado o dia, né, dessa inauguração, que isso relata lá no último capítulo, até ficou uma coisa meio muito rápida, assim, sem muito detalhe, porque me faltou, eu vou dizer assim, faltou uma questão, porque eu vi que eles estiveram com Clarencio, com o André Luiz e o governador de Nosso Lar, e convidaram eles também para essa inauguração. Aí lá na parte final, o último capítulo, nem citaram o Clarencio nem o governador. Não sei se foi alguma coisa, ou, né, já estavam terminando o livro, ou alguma coisa que faltou essa informação, mas tudo bem, isso aí é só questão para registrar. E aí chega o dia da inauguração, que o Inácio até tinha ajudado ele, Odilon, a contribuir com uma verba. E aí, por que contribuir com uma verba? Porque a construção não é feita com estralo de dedos. A construção é feita por operários, por profissionais, né, envolvidos, tem material envolvido e tem um projeto de arquitetura, que até é muito bonito, que disseram que era a forma desse prédio, do templo, é a forma de um barco para relembrar o tempo de Jesus com os pescadores nas margens do até ele cita ali no rio Tiberíades, que seria o mar da Galileia. Então o formato desse templo era de um barco. Isso foi feito o quê? Por arquiteto, engenheiro e profissionais envolvidos. E para tudo isso precisa do quê? Dinheiro. E houve a contribuição do Inácio e de outros nessa campanha, e aí culminou com o dia da inauguração. Estavam esperando o Chico Xavier e o João Paulo II. Aí mais uma informação subliminar. Os dois estavam juntos em algumas tarefas, em ambiente próximo, em algumas visitas que estavam fazendo, atribuições em conjunto, ou seja, João Paulo II e Chico Xavier trabalhando juntos em algumas situações, né, voltadas em nome do Senhor, em nome de Jesus, ou seja, servindo para o bem. Veja só que coisa bonita, a gente vê assim, Chico Xavier, o Espírito, João Paulo II, o católico, o Papa, os dois juntos com obra social, servindo, e vão lá e participam na inauguração. A inauguração foi muito simples, né? Poucas palavras ali se disse o João Paulo II e o Chico Xavier, e logo se encerrou o evento, mas só para esse registro muito interessante. Agora que nós estamos aí vendo, começa amanhã um conclave aí, né, do Papa, até esse próprio Papa, eu tenho certeza que esse que recém foi o Francisco, é pensar junto com o João Paulo II, e logo em seguida, lá despertando, não vai ser problema nenhum de inserir outros conceitos, outras situações na sua vida pessoal, lá do outro lado, e despertar para um passado, porque quem vai dizer que o João Paulo II, assim como Chico Xavier, que sabemos quem foi no passado, quem não foi o João Paulo II? Quem vai dizer que também não foi alguém que já serviu ao cristianismo, seja no seio da igreja ou em outras formas de ter servido a Jesus, ao cristianismo? E certamente veio com essa figura do Papa, porque foi necessária para, dentro do seu projeto, a sua missão em nome do Senhor, em nome de Jesus. Aí vem a viagem ao nosso lar. Se aproximou o dia da viagem, que estava agendada, que iria o Odilon e o Inácio. No dia marcado, o governador de Nosso Lar mandou uma nave, né, e foi um veículo que servia. Aí eu estou dando sempre a descrição, porque o Inácio, com a curiosidade dele, o grande objetivo dele é de informar, de trazer detalhes. E eu acho que isso aí é rico, embora tenha aquela coisa, não é tão importante, mas é uma coisa que consolida para quem está estudando, faz comparativos com obras. Isso que eu estou dizendo e que eu li, que está nessa obra aqui, é, é de detalhes primorosos em relação a quem estudou o nosso lar. A gente vê que a maioria dos espíritas, aqueles que vivenciam a doutrina espírita,
tiveram acesso ao nosso lar, até não espíritas, né? E aí fica com aquela imagem do nosso lar sem detalhes, coisas que tiveram a ramificação com os mesmos personagens, que a gente vai vendo Clarence, André Luiz e o próprio governador, que é o mesmo. Então, essa nave, diz o Inácio, que ele pergunta, foram dois pilotos, né? Os dois, Inácio e Odilon, e dois pilotos, dois motoristas, pilotos, você vai chamar. E aí, no comentário com eles, levaram alguns minutos até chegar ao nosso lar, aí vamos ver a localização do nosso lar. Sempre a gente gosta, é na altura do Rio de Janeiro, mas aonde? A ionosfera, por exemplo, é na crosta, no início da ionosfera, que é por volta de 60, 100 quilômetros de altitude, é onde fica a ionosfera, que é onde provavelmente fica o nosso lar. E essas cidades espirituais, mais logo acima, mas não tão superiores, como lá Uberaba, do Inácio, eu acho que deve ser semelhante às outras. Vejo outras descrições de outras colônias espirituais, essas circunvizinhas da nossa crosta, no plano superior imediato, por volta de 30 quilômetros, 40 quilômetros. Então, tem uma altitude. E tanto é que essa diferença de vibração também ela está relacionada à própria altitude, né? Quanto de elevação. E por isso que se chama que o nosso lar ainda está ligado à nossa atmosfera, né? Parte ionosfera, lá na nossa atmosfera superior, e ela tem ligação com o nosso planeta, com a nossa, aí alguns chamam, umbral fino, umbral médio. Bom, essas são denominações. Eu não gosto muito dessa denominação umbral, né, que fica uma coisa muito abrangente. Mas com a descrição, e eu vejo assim, isso é importante frisar, a descrição que a gente tem nesse livro nos dá uma riqueza de detalhes para perceber que o nosso lar não é tão diferente em várias situações como seria uma coisa inacessível para cada um de nós ou para um espírito comum da Terra, da crosta. Ele tem algumas situações, né, de organização, de princípios, que são mais rígidos sobre esse aspecto de seguir, né, de conduta. E isso que causa um impedimento, muitas vezes, de espíritos que vão vivenciar ou vão visitar. Tanto é que o nosso lar, por essa fama, ela cresceu muito. Ela, na época que foi elaborada a obra, na década de 40, bem no início, aí, 43, 42, 43, ela tinha cerca de 1 milhão de habitantes. Hoje está com quase 12, 11 para 12 milhões. Veja só o crescimento em praticamente menos de 80 anos, 75 anos, né, daquela época para hoje. E essa situação que nós vamos ver aqui em 2017, nós estamos em 2025, então tem que pensar também nessas situações. Bom, aí chegam ao nosso lar, né, em alguns minutos, foi uma viagem de menos de 1 hora, e aí são recebidos, assim como estacionou esse veículo, essa nave, foram recebidos pelo Clarencio e o André Luiz. Né? E aí aquela coisa, atividade, até o Inácio depois comenta com o André, tá sem bigode, já tem um tempo que eu tirei o bigode porque é isso e tal. E o Clarice, tu não tinha descrição, mas parece os dois jovens e tudo, não, você também está muito bem, aí aquelas coisas assim. Aí os dois chegaram, né, aí foram acomodados lá num apartamento no Ministério do Esclarecimento, né, nos leitos lá, e aí um apartamento com 2 camas ficou o Odilon e o Inácio. Foram encaminhados para lá para descansar um pouco, que haveria depois um jantar que seriam recebidos pelo governador. E isso, então, que se dá. Então, a visita ao governador se dá na noite daquele dia que eles chegaram, no início da noite. Aí, no jantar, estavam os 5. Então, estavam André Luiz, Clarence, governador, Odilon e o Inácio. Aí conversa, aí aquelas coisas dos detalhes. Aí o governador comenta, vieram isso e tal, como é que fizeram uma boa viagem, mas e agora aí hoje aí o governador comenta ainda, hoje eu pretendo até jantar com vocês, já faz 5 dias que eu só estou na água, é só 5 dias tomando água.
Então, aquele dia ele ia jantar com eles. E aí ele disse: olha, aqui nós não temos o hábito de sermos servidos, a alimentação vai ficar ali do lado, cada um se levanta e vai ali e serve o seu prato. E aí se subentende que a comida é fria, até ele frisa muito aqui, não se come nada quente, tudo é frio e tudo preparado na hora, e é extremamente nutritivo nos primeiros minutos, então é tudo absorvido já na hora. Imagino que seja de legumes, algumas coisas leves, né? E aí o Inácio até comentou, ó, comendo pouco, mas a satisfação é imensa, porque eu até na hora da sobremesa foi mais por delicadeza, por educação que eu comi, porque não estava absolutamente satisfeito. Então, se vê que a comida mais nutritiva e menos aquela coisa sob o aspecto material, de absorção por quantidades. Aí não tem descrição do que foi. Aí a conversa no jantar, aí começa a ficar muito interessante as conversas. Aí o Inácio pergunta para o André: André, tu ainda mora dentro lá do livro Nosso Lar. O André Luiz, quando foi resgatado lá de baixo, se recuperou depois lá no pronto-socorro Nosso Lar, ele foi absorvido pela família da dona Laura. E a dona Laura tinha um filho, Lísias, né? Então, ele foi muito ali amigo contemporâneo do Lísias, morando na casa da dona Laura. A dona Laura recém tinha perdido, quer dizer, entre aspas, perdido o marido Ricardo, que havia reencarnado, e que havia um programa futuro de ela se reencarnar também, se reencontrar depois, como se reencontrar e constituir a família aqui na Crosta. Então, a dona Laura, espírito, morava em Nosso Lar, mãe do Lísias. E o André morava lá. Aí pergunta o Inácio: o André, tu ainda mora na família da dona Laura, lá com Lísias? Não, estou morando sozinho. Aí ele disse: estou morando sozinho. O Lísias se casou com a Licínia. A Licínia até foi uma das que é citada lá no Nosso Lar, e que eram colegas e tal, casou com a Licínia e teve dois filhos gêmeos, que é o qual me convidaram para ser padrinho. Sou padrinho, André Luiz Ziano. Tudo bem, são dois gêmeos, já estão na faculdade, vê que o tempo passa. Estamos falando na década de 40, jovem ainda, o Lísia, mais adiante casa, né, mais adiante tem os filhos já estão grandes. Então, toda essa perspectiva. E aí o Inácio olha para o Clarencio e pergunta: Clarencio, posso perguntar? Ele diz: não, pergunta tudo que quiser. Tu é casado? Aí o Clarencio: não sou casado, mas a minha amada noiva, fica uma coisa casado, noiva, tá? Ela reside em plano mais alto. A minha noiva, ela angariou, durante as últimas encarnações dela, muito crédito e hoje vivencia num plano superior e eu só de tempos em tempos vou visitá-la. Então, veja só a questão. Clarencio, né? Década de 40, nós estamos falando de 2017, tem a sua alma gêmea, que eles até colocam essa questão na cara metade, né? Gêmea. Existem afeições espirituais e que a gente passa a compreender um pouquinho melhor quando ele vai falar o André sobre a Zélia, que são ocasionais encontros que têm um determinado objetivo. E existem aqueles que são encontros e reencontros que meio que se perpetuam na sua eternidade. E aí essa eternidade vai ver assim, encarnações anteriores dessa noiva, ou a amada do Clarencio, é uma coisa para dizer há 30, 50 anos, lá se vai 50, 100 anos para trás, outra encarnação 200 anos, e veja, ele está lá tendo desde a década de 40 que se sabe, ele já estava antes, e aí vai ter agora uma atribuição que ele vai receber, que eu vou falar, o Clarencio tem a sua amada em plano superior. Aí, o Inácio, também com a curiosidade dele, pergunta: André, como é que vai a Zélia? A Zélia é ex-esposa do André Luiz. Lembram lá, até a gente estudou depois no Mensageiros, a Zélia, a Zélia, mulher do André, ela ficou na Terra e tinha duas filhas, e depois, viúva, conheceu o Ernesto.
nenhum lado. Essa história já está no Mensageiros. O Ernesto e ela se casaram, e até o Ernesto tinha uma determinada um ciúmes, pediu para tirar os retratos todos do André Luiz da casa. Naquela época se usava muito retrato, né, dos falecidos. E aí as filhas foram criadas já com a concepção do Ernesto na família e tal. Aí ele pergunta, como é que vai a Zélia? Aí o André diz com a maior naturalidade, a Zélia está morando com o Ernesto. E eles constituem um belo casal, eles têm grande afinidade entre eles. E aí o André dá a entender, diz até, né, de uma forma sem muito pormenor, que a ligação dele com a Zélia foi fraternal e muito importante para a concepção dos filhos. Quer dizer, a importância da relação, a gente vê numa encarnação, é de gerar aquela prole, a oportunidade de dois espíritos que vêm até por uma condição genética, seja a situação que está inserida ou não. Então, ele compreende e passa a fazer até visitas, né, ocasionais ao casal Zélia e Ernesto no nosso lar, e visita e se dá bem com eles. E ainda elogia, dizendo que eles têm grande afinidade e são um belo casal. Né? São uma... E ele sozinho, morando sozinho. André Luiz, hoje, 2017. Aí o governador, né, estão nessa janta, o governador disse que já está há 188 anos no governo de Nosso Lar. E que ele acha, né, passa a achar que é hora de trocar. E que já consultou, né, as autoridades do alto, aí, né, questão hierárquica e espiritual, e dizendo que ele tinha outros compromissos que ele havia assumido, né, com outra com a espiritualidade, e que era o momento de ele preparar a transição. E aí ele surpreende, nesse momento, na frente do Clarencio, do André Luiz, do Odilon e do Inácio, e pede sigilo para eles, dizendo que ele recebeu autorização do alto e o novo governador de Nosso Lar seria o Clarencio. E aí se subentende também, porque eu fiquei na subliminar ali, onde é que fica então o André, que você sabe, já foi ministro lá no Nosso Lar também, e que estaria também já nos próximos, está programado para ele nova encarnação já. Né? Não sei se. Né? Lustro, eles falam muito em lustro, lá é 5 anos, no próximo lustro e meio, mais um lustro e tal. Então, André Luiz não estava vocacionado para nenhuma tarefa, porque estava preparando o reencarne dele. E o Clarencio, aí 2000, olhem só, o 2017, e ele pede o governador sigilo. O Clarencio mostra muita surpresa, demonstra até que não estava preparado para isso e tal, e aí é estimulado pelos outros. A Clarence, o governador disse para ele: não, tu vai ter o tempo para fazer essa transição, não vai ser de um dia para outro. E aí, olha só que aí uma coisa que eu pensei. Esse livro foi elaborado em 2017, só agora foi publicado. Quem sabe um dos motivos, entre outros que disseram, tá, vamos lá da editora, problema econômico e tal, mas outros foram publicados nesse meio tempo, ele ficou de lado porque tinha um assunto que não era para ser publicado, né? Era para ficar entre eles lá, entre Inácio Odilon e mais ali alguns que depois ele disse que comentou com o Manuel Roberto, com a Domingues, e ficou por ali. Então, o assunto talvez, eu acho, um dos motivos desse livro não ter sido publicado naquela época foi essa do que o governador de Nosso Lar, hoje já deve ser, né, o Clarencio, e o governador lá, que seria o Aulos, né, não é nominado o nome dele ali, já está em tarefa depois em outras esferas, em outra situação que não foi também externado ali. Isso é só a título de curiosidade, mas de percepção dele. Fica muito no ar aquela coisa de 2017 e sigilo e não dá a posse, né? O dia, quando é que vai ser e tal. E hoje se sabe que provavelmente já seja o Clarencio o governador de Nosso Lar. Aí o Inácio, com aquela coisa dele de perguntar, né? Ele pergunta para o André Luiz, na frente do governador do Clarencio, qual é o livro da tua coleção, desses livros, né, que tanto
são comemorados pela doutrina, né? Porque muitos espíritas e estudiosos do espiritismo, eles, qual é o que te mais, tu acha assim, mais relevante, o que mais se sobressai? E tudo, o Inácio achava que ele ia dizer nosso lar. Aí ele responde, mas diretamente, a resposta foi a agenda cristã. Pouquíssima gente conhece o Agenda Cristã, que foi exatamente até o livro que foi publicado pelo André Luiz depois desse do mundo no mundo maior que nós estudamos. E aí a Agenda Cristã é um livro que ele me lembra muito do Irmão José, são de mensagens, mas que são assim, mensagens que realmente. Aí eu até peguei um PDF aqui deles, eu também já tinha repassado a leitura meio dinâmica e não fica fixado. É um livro de ler, de ter como cabeceira, assim, que dá de mensagens, e aí procurei no PDF, e realmente aí tem coisas assim, não de cada assunto que faz a gente refletir e pensar, se voltar para dentro, né? Se voltar, assim, a nossa inserção com o cristianismo, com a mensagem de Jesus. Eu achei muito interessante essa de ele dizer prontamente a agenda cristã. E aí não falou nosso lar e tal. Eu disse, nosso lar, lógico, foi o que mais né, que se sobressaiu, foi o primeiro, que trouxe muita notícia, que provavelmente depois ele passou a entender por que a espiritualidade não deu muita ênfase a detalhes. E com tudo aquilo que já disse o nosso lar, já gerou muita coisa. Na doutrina não foi fácil. Teve gente que achava que o, que o, que o Chico Xavier tinha passado da conta, e assim vai, né? A própria federação, membros da federação, não foi aceito assim. Não. Aí, da mesma forma, o governador, então, pergunta para o Inácio qual é o livro que ele achava que seria assim o mais. E ele disse na próxima dimensão, mas foi o que mais apanhou como nosso lar. E realmente, a gente faz o paralelo, faça o paralelo. Nosso lar, claro, né? Naquela época nem estava, se sabe, por registro. Né? E na próxima dimensão foi ali um divisor de águas em que os espíritas, muitas casas, as casas principalmente as federadas, proibiram na próxima dimensão ser divulgado nos centros espíritas. Tem uma censura, a gente vai pensar assim, pô, tem livros da doutrina que foram proibidos na época, já no finalzinho da Inquisição, lá, próprios os livros que foram queimados de Kardec em Barcelona, né? Aquela coisa que até quem foi aquele lá, o bispo, seria aquela encarnação do Sebastião Carmelita, mas a colocação da censura em cima dos livros do Inácio, podemos uma relação sobre o que vivenciou o próprio André Luiz e o próprio Xavier, com a sociedade como um todo, mas principalmente agora o Inácio, a censura é da doutrina. E aí não fica nisso, porque, claro, o Inácio diz as coisas dele de uma forma muito direta, e algumas ele é mais ostensivo e tal, mas obras como essa aqui, para aqueles que já colocavam em dúvida alguma coisa do nosso lar, vão dizer que é antidoutrinário. Não, isso aí é fantasia, é só isso. Pode a gente pensar nisso? Pode, que a gente é livre até para pensar, e às vezes depende, né, da questão da fé de cada um. Mas eu acho assim, a relação que é feita, e o governador depois, ele até diz assim, não, que a maioria das pessoas, né, dos estudiosos, entre aspas, estudiosos, né, até que ponto, eles almejam mais a informação, as curiosidades do plano espiritual e pouco do crescimento espiritual como a educação. Eu acho que até é isso. Eu mesmo próprio gostaria e gosto muito desses livros com curiosidades, informações do plano espiritual. Mas também é um aviso para não basta a gente ter a informação, a curiosidade, agregar uma determinada informação sob o ponto de vista de conhecimento e não se preocupar com o crescimento espiritual da mensagem. Isso é fundamental também. Acho que o melhor seriam as duas coisas. E nessas duas coisas, a proposta dessas obras do Inácio, como também de todas as outras aí do André Luiz e muitas outras obras, são plenamente doutrinárias.
Aí o questão até de educação, eu achei que foi, o governador perguntou para o Odilon, e o teu, dos teus livros? Ele sabe que o Odilon ele escreveu por volta de 16, 17 livros, livros pequenos, bem didáticos, sobre mediunidade. Todos até têm a palavra mediunidade, a partir do estudo, né, derivado do livro dos médiuns. E aí a resposta do Odilon, o meu livro que eu acho assim predileto é Mediunidade Nossa de Cada Dia, que é uma obra, né, que na verdade ele diz que é bem simples, que dá a concepção da presença da mediunidade no nosso dia a dia. Tudo que a gente faz tem muito de mediunidade. Isso até nos nossos estudos aqui, a gente está sempre afirmando essa coisa nossa do mundo paralelo, a conexão com os bons espíritos. Se a gente não estiver conectado com os bons espíritos e tiver com a porta aberta, espíritos intrusos com desejos, muitas vezes até não elevados, pode nos levar ao erro, ou às vezes até por caminhos escusos, né? Então, essa mediunidade ela é permanente. Então, nessa obra, Mediunidade de Cada Dia, do Odilon, ele só referiu para ter também a obra dele, que era para direto. Aí o Inácio pergunta se o nosso lar, cidade Nosso Lar, ela é uma cidade espírita, espiritual espírita? A resposta, não. Não é nosso lar, não é uma cidade espiritual espírita. É uma cidade espiritual ecumênica cristã. Tanto é que há templos, e eles até visitaram templos, né? Há templos que servem a diversos, em horários diferentes, dias diferentes, tem uma agenda lá, né? De frequentadores de várias correntes do pensamento e da fé, né? Então, tem o evangélico, tem o islâmico, tem o pentecostal, isso, aquilo, católico, né? Então, são locais em diversos segmentos e locais diferentes, até em vários bairros, né? Que eles chamam as ramificações daquela própria estrela, que é o formato de Nosso Lar. Em cada uma dos compartimentos existem templos que estão permanentemente abertos de acordo com determinados regramentos de horários em que as obras básicas de cada doutrina e cada fé são ali elaboradas e os seus líderes, eles têm essa vocação de respeitar os outros, porque existe o pacto, o grande pacto do nosso lar, é o pacto da convivência pensando e praticando o bem. Quem pensa no bem e pratica o bem, porque é consequência, quem pensa, pratica, pensa no bem, eles têm uma conduta benevolente e aí passa a estar inserido no ponto maior do cristianismo, que é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a tônica de todo, aquela coisa que a gente falou bem no início, pode, é acessível ao nosso lar, pode. Tem alguns ditames, um regramento que leva aqueles a terem uma conduta inserida em um propósito de prática no seu dia a dia. Não significa com isso que tem que ser espírita. E nem todos aí, a pergunta também, nem todos acreditam na reencarnação do nosso lar. Nem todos. Claro que já a maioria acredita. Mas nem todos os frequentadores, né, os residentes do nosso lar, acreditam na reencarnação. Alguns não pensam, alguns dizem, não, dizem, às vezes eu sonho com alguma coisa. O sonhar o que é que nós vamos ver depois, aquele desdobramento do sono, mesmo no mundo espiritual. Aí terminaram Francisco, esse jantar, né, foi o primeiro jantar que eles tiveram, o único jantar, que depois tiveram café da manhã com o governador. O governador pediu licença, foi fazer as coisas dele lá, muito ocupado. Aí o Clarencio e o André convidaram o Odilon e o Inácio para fazer um passeio, né, pela cidade. Aí já pegaram um veículo, que isso para nós hoje, esses veículos que eles usam lá, já não é tanta surpresa. A gente já está vendo aí que o Google, a Tesla e tal estão implantando, está sendo lançado aí desses veículos aí
praticamente conduzidos por só GPS e até comando de voz. Aí o Clarencio, então, pegou um desses veículos do palácio ali, né, e utilizou o veículo para levar ao passeio o Odilon e o Inácio, com comando de voz. Aí passaram, viram a cidade, né, e o aero seria um veículo aéreo, né? E aí, percebendo, aí tiraram a parte de cima para sentir o perfume das flores, as praças, a organização perfeita. Aí era já de noite, aí eles viram que a iluminação era semelhante aos que a gente chama de LED aqui, só que cada iluminação ela tinha um tom diferente, às vezes até uma cor diferente, e que era conforme a situação que eles não conseguiam, o Inácio disse que não conseguia nem explicar, mas que causavam bem-estar, tá? Isso durante a noite. Aí chamou a atenção do Inácio, ele coloca ali que a disciplina das pessoas, não tem altercações de falar alto, então, pessoas disciplinadas, né? E aí o Inácio faz o paralelo, se a nossa Uberaba é espiritual, se a nossa Uberaba espiritual fosse assim, não, isso tudo um dia vai chegar até na Terra como um todo. Isso é um processo, é lento e gradual, e realmente é, né? A gente vê tanta coisa, já que a gente vai dizer assim, que hoje, no nosso dia a dia, nas cidades aqui na crosta terrestre, elas já são bem melhores do que eram também há 80 anos atrás. Tinham menos pessoas, tinham determinadas situações, mas hoje, vários aspectos, a coisa é melhor. Tá? Tem as suas deficiências, tem os seus desregramentos, que isso é um processo lento e gradual. Não vai ser de um dia para outro, um ano para outro, uma década para outra, e provavelmente não vai ser só de uns 100 anos para 100 anos. Né? Então, o bom dessa obra também, assim, fazendo o paralelo, 80 anos depois, o que seria diferente daquela, daquele nosso lar, lá da primeira obra do André Luiz? Né? Na forma como um todo, não tantas situações, mas a aceitação do povo, dos frequentadores, em maior número, e a aceitação pela disciplina é muito maior. Tanto é que se sabe que naquela época, anos antes, algumas revoltas e alguns calabouços que disseram o governador teve que né, ativar porque queriam isso, e outros queriam ter uma alimentação um pouquinho mais saudável, entre aspas, para ele, até com alimentação de proteína animal e tal. Tudo isso aconteceu já no passado, lá no nosso lar. Hoje isso aí já está pacífico. Nós aqui, muitas das coisas que ainda acontecem hoje, mas algumas eram absurdas. Quer ver assim, hoje, fumar em determinados recintos é uma coisa já mais impensável, não tem isso. Determinada, a própria coisa, a situação no trânsito, né, de bebida alcoolizado, dirigir, já tem, dentro da penalização, já existe uma disciplina, então as pessoas hoje já usam também o cinto de segurança lá, mas há 30 anos atrás, que cinto, nem cinto tinha, e nem e quando eu tinha, não usava. Então, essas coisas, isso aí é um progresso lento e gradual que às vezes a gente não se dá conta, mas é interessante a gente ver isso. E aí o Clarencio, dirigindo, né, o carro sob o comando de GPS, chega em determinado local, e se vamos descer agora e vamos dar uma olhada aí, vamos caminhar um pouquinho. E aí o Inácio nota, né, que o veículo estacionou sozinho, né, sem que alguns veículos já hoje aqui também já é dessa forma, né, de estacionar, fez o retorno e sozinho, perfeitamente, estacionou atrás de outros veículos numa vaga que existia lá na frente de uma praça. E aí também o Clarice comenta com eles sobre o avanço tecnológico. O avanço tecnológico ele tem que ser lento e gradual, porque ele vai aos poucos liberando a civilização, o ser humano, de determinadas tarefas para ele se ocupar com outras mais edificantes, saudáveis, usar o tempo melhor, sem precisar fazer determinadas coisas que a máquina faz, que a tecnologia faz. Mas tem que ser lento e gradual, isso eu achei interessante, porque senão o ser humano
ele passa a ser ocioso e acaba utilizando o tempo de uma forma inadequada. Então, acaba aquela coisa, se tirando nas cordas, né? Já que a máquina faz tudo, eu não fazia. Aí, esse processo, aí a gente vê hoje o avanço da inteligência artificial, né? Em algumas coisas facilitam, o tempo vai ficar mais, né? As coisas vão ser mais rápidas, mas tem que ser utilizado também o tempo para outras situações, como essa aqui, que eles saíram para caminhar, e aí eu achei muito bonito, muito interessante a questão de que eles estavam observando as árvores. E aí o Inácio disse assim: pô, eu tinha passado por ali e vi que tem alguns que ficam na outra passagem, acho que foi quando ele foi lá, eu tinha chegado, que nos parques, as árvores, alguns ficam examinando as árvores e tal. E ele disse: não, cada árvore aqui é catalogada. Ela tem árvores aqui de mais de 300, 400 anos, que elas são catalogadas, acompanhadas por um botânico. Periodicamente, aparelhos sonares são auscultados, os caules, os troncos das árvores, os botânicos auscultam para ver como é que está a saúde integral daquela árvore, examinam as folhas que caem, as folhas secas, e levam periodicamente para os laboratórios para fazer exames para ver como é que está o aspecto saudável da árvore, Ô, Francisco, das árvores com Francisco, todas, das plantas. Né? Achei muito interessante isso. Oi, pode falar. hoje mesmo eu ouvi que Porto Alegre, com as árvores que caíram nos últimos tempos, aí nos últimos anos, foi ciclone, foi tempestade, árvores velhas, né? E elas estão vindo agora com chip para poder saber data de plantio, bem dentro dessa linha que tu está falando, né? Quer dizer, Provavelmente eles não quiseram falar de chip e tal, e provavelmente tem isso, porque se tem um aparelho sonar e tal para ver, e aí como é que ele vai estar sabendo, essa fica localizada a tantos metros? Não, deve ter ali um sensor que vai dizer qual é e qual é o tempo e como é que está a saúde dela. Muito interessante. Aí até ele diz mais, que muitos desses que ficam no meio dessas árvores, desses parques, são pessoas, né, espíritos, espírito pessoa, igual aqui, que conversam com a natureza, com os elementos da natureza, conversam com as árvores, conversam com os animais, conversam com todos os elementos, conversam com o animal que for, conversam com o vento, conversam com o sol, com a lua, coisa aí. Veja só a sequência, ele começa com aquela coisa, ter mais tempo, a tecnologia dá mais tempo para que a individualidade desperte para esse lado. Veja só o quanto que assim, a gente está vendo lá um pouco adiante, não? Mais adiante ainda, né? Mas o quanto que a gente tem que ocupar o nosso espaço de tempo, de conduta no dia a dia, com essas coisas muito interessantes. Então, isso aí até eu botei aqui palavras-chave, né? Que eu disse que eu ia falando de acordo com as palavras, aparecendo assim a coisa, e aí eles saem a caminhar, caminhando. A praça, imaginei uma praça lá, peguei o Parcão, Marinha, sei lá. Daqui um pouquinho, uma concha acústica, né? Daquelas de palco, e eles veem um show que estava sendo realizado, estava bem cheio. Aí o Inácio pede para o Clarence: posso me aproximar? Não, vamos ali, vamos dar uma olhadinha. O Clarencio e o André Luiz não sabiam quem era. Se aproxima o Inácio, está vendo aquele monte de gente, pessoas rindo e tal, está no palco o Chico Anísio. Nosso Chico Anísio aqui, dando um show com os personagens da escolinha do professor Raimundo, que aí até ele descreve até o. Não, aqui eu tenho que fazer o meu filtro, né? Eu não posso botar o que eu colocava lá, eu respeito as regras daqui e tal. Afinal de contas, nós estamos no nosso lar. O Chico Anísio, ele mora no Rio de Janeiro espiritual e foi convidado para subir um pouquinho ao nosso lar para dar esse show. E lá, durante esse show, aí o Inácio deu para ouvir para ele: eu sou Chico, eu sou o Chico, Chico Anísio, mas o grande Chico, que a minha vaidade não permitiu me aproximar dele e admirá-lo como é admirado nessa espiritualidade, que é o Chico Xavier.
Aí ele diz: quanta coisa que deixei de fazer e pensar, pensando em coisas que a vaidade coloca um nevoeiro na frente de não percepção. Isso é verdade. A gente vê quantos e quantos homens públicos, pessoas que até deixam de fazer muita coisa pela vaidade, né? De o que vão pensar de mim se eu pensar nisso, ou me aproximar de tal coisa, pegar um determinado livro, desse da outra. Chegam lá no mundo espiritual, qual é a diferença? Não era uma pessoa ruim, não é isso e tal. Seguiu com essas tarefas, assim como sai daqui qualquer um que esteja, né, encarnado ainda, lá se vai despertar para esse mundo espiritual. No caso, o Chico Anísio despertou percebendo que existem esses mundos paralelos. Mas se não existisse para ele, iam dizer para ele: ah, não, está brincando comigo, mas eu estou aqui vendo. Mas existe a plateia, existe ele falando, existe isso. Então, para ele passa a ser um detalhe se ele acredita que aquilo ali é o outro mundo ou é um mundo que ele foi atraído. A gente vai ver agora há pouco. Acho que vai faltar tempo. Estou me apavorando aqui de quase 8 horas. Né? Eu estou recém nem na metade. Temos gravação até às 21h. Mas Divide, a gente divide em dois. até semana que vem. O Divide em que dois. vocês acham? Ah, eu achamos legal. Dá para dividir em dois Dá para fracionar. para fracionar, para a gente poder aproveitar mais, né? Para não correr, né? Não fazer corrido, né? Também, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou aproximar mais um pouco aqui. Eu vou deixar uma parte que ela é bem complexa e exige pensar um pouco o pavilhão do restringimento que depois vai ter. Eu vou terminar aqui com. Tem dois assuntinhos aqui para falar. Esse principal aqui, que é o do Inácio desdobrado. Então, o Chico Anísio que fez aquele show, aquela coisa, a comparação. Eu achei interessante que o Inácio falou para o Clarencio e para o André Luiz: não, nem sei, não sei quem é, de quem se trata. Veja só, não é da época deles aqui. Veja, a gente imagina assim: ah, não, espírito, mas como tu é médio? Como tu é. Tá? O Clarencio lá, que ministro há 500 anos, o André Luiz desde a década de 30 está lá, e nunca parou para pensar quem é o Chico Anísio. Não demonstraram saber quem era. Eu achei interessante, até muito. Aquela mania de a gente achar assim: ah, não, no mundo espiritual todo mundo sabe tudo, de tudo, todas as coisas. Não, não é assim. Tá? Agora, a facilidade para cavocar informação, um espírito desse, para entrar num campo mental, aí vem ali muitas dessas coisas que eu estou dizendo que o Inácio perguntou, ele ia perguntar e o governador já respondia. Como acontece às vezes com o Odilon, que a gente vê nas obras, o que o Odilon fazia. Aí a capacidade de a gente tá formulando um pensamento e ele ser captado pelo outro. Não é sendo um intruso entrando no nosso, em toda a nosso cabedal de conhecimentos e dizer assim: ah, vou cavocar lá essa informação. Não. Aí é questão de captar. E essa capacidade, todos nós um dia vamos desenvolver. Né? Alguns já têm essa capacidade um pouquinho mais aflorada e outros é questão até de treino, porque tem muita coisa no campo da mediunidade que a gente acha que é de elevação espiritual. Não, é de treino, né? É de capacidade, assim como no nosso dia a dia. Aqueles que têm problema de memória, por isso, que cavocar, fazer relação. Aqui que eu estou fazendo esse texto enorme de 300 páginas, eu tenho uma forma de eu te fazer para memorizar. Eu coloco as palavras-chave de cada assunto. E cada palavra vai me chamar um determinado assunto, eu vou me lembrar, porque eu já li. Claro que se aí eu pegar essa palavra e passar 10 dias, ver, talvez não conecte, mas está fresco na memória, e aí é a relação. Assim, quando sai na rua e vai ver assim, localização nos vão, onde é que eu estou? Ponto de referência, olha, passei por tal coisa, tem isso, tem aquela casa assim, tem aquele monumento ali, aí a ponto de referência. Isso no ponto de vista espiritual também existe esse ponto de referência. Nós temos que ter isso e aprender a ter isso, senão a gente vai ficar sempre ao acaso de ficar dependente de uma situação de onde a gente vai ser levado pela mão. Então, essa referência a gente tem que ter. A principal das referências que a gente tem que ter preparado já hoje é que, se aprover ao destino, a gente desencarnar hoje, o que a gente faz? A referência hoje é o nosso corpo físico.
E a gente sendo atraído espiritualmente para o ambiente onde for, onde é que foi atraído? Minha referência é eu, vai se tocar. Ah, está escuro. Ah, não está escuro. Tem gente me acusando, tem isso. Aí, qual é a referência? A referência é a luz. É imaginar onde estiver, iluminando com a nossa mente aquela imagem, para que, se for um ambiente deletério lá de baixo, vão se dissipar essas energias, porque o comando mental é nosso. E aí, olha só como aconteceu com o André Luiz lá na década de 30. O Clarencio se aproximava e ele não via o Clarencio. Mas quando ele se propôs a se modificar, que aprendeu ali a orar, se lembrou da mãe dele e tal, ele dissipou as energias e enxergou o Clarencio. Onde a gente estiver quando desencarnar, se for num ambiente não tão agradável, vai imaginar uma coisa boa e vai emitir luz. E essa luz vai sair do nosso campo mental e vai iluminar. Só isso já é libertador. E isso pode dizer assim, tem que ser tal espírito. Não, é questão de claro, aí vem a doutrina e alguma coisa, mas é isso que a gente tem que agradecer, essas informações que nós vamos sempre tendo como usar essas ferramentas da própria doutrina, mas à luz do evangelho. Não, eu vou mandar, eu quero luz e tu vai exigir, e aí não tem conduta. Não, eu não quero rechaçar ninguém que está aqui, mas mandar luz. A luz vai dissipar a energia densa e vai clarear aquela situação que ninguém está desamparado por Deus. Em nome desta luz, alguém vai nos auxiliar naquele momento, ou alguma coisa vai acontecer mais agradável do que aquela situação desconfortável. Isso são parentes, claro que não está no livro aqui. Né? Aí o que acontece? Eles fizeram todo esse passeio, chegou nessa hora do parque, do Chico Anísio, já estava o Clarence e o André Luiz, depois de sair daquela janta lá, já estavam cansados e tal. Pessoal, vamos se recolher? Vamos, tá. Aí pegaram o carro, deixaram lá no edifício onde tem o apartamento dos dois, e o Odilon e o Inácio desceram, foram para o apartamento. O Odilon chegou no apartamento e disse: Inácio, eu ainda vou dar uma lida, eu quero ler umas coisas aqui e tal. E aí o Inácio, eu estou muito cansado. Aí ele adormeceu, e aí aconteceu o que já está relatado nesse livro, na parte inicial e também nessa final. Eu vou juntar nas duas numa. Ele teve um desdobramento, ele dormiu, o corpo espiritual do Inácio dormiu em nosso lar, e o espírito saiu do seu corpo e ele teve a mesma noção que havia tido lá no hospital dos médios lá, quando aquele dia que eu tinha falado só naquela aula nossa, mas não aqui nessa gravação, que ele se desdobrou do corpo e se sentiu fora do corpo, caminhando pelo hospital, e aqui também ele saiu do apartamento caminhando e foi ao encontro. Ele percebeu o corpo dele espiritual dormindo e saiu em corpo mais sutil, vamos dizer corpo mental, na nossa linguagem, assim, para ficar um corpo mais sutil e espiritual. E teve um encontro com um espírito também com um corpo mental. E esse espírito aí, ele agora já estava, porque ele teve esse fenômeno, esse desdobramento lá no Hospital dos Médiuns e já havia conversado com o Odilon sobre o assunto, e aí percebeu que era um espírito que o próprio André Luiz e o Clarencio conhecem esse espírito feminino, né, que no primeiro encontro ele não sabia nem definir se era homem ou mulher, que até ele brincou, não, eu sou hermafrodita, né? Que o espírito, quanto mais se eleva espiritualmente, mais se distancia da sexualidade. E esse espírito, aí já vou assim tocar na frente, porque o Clarencio, no outro dia, de manhã, antes do café da manhã com o governador, ele, aliás, antes da ida deles lá no departamento de restringimento nas reencarnações, e o Clarence e o André Luiz assim, não, nós conhecemos a Si. Si é, é o nome que ela se identificou. Ele disse, não, ele sentia no ambiente, quando ele foi se encontrar com esse espírito, que ele ouvia uma cantoria indescritível, uma coisa
uma música que tinha um cheiro maravilhoso de vários perfumes de plantas, e ela conversava com ele, mas mais admirava olhando, e ele estava se sentindo envolvido por esse espírito. Depois o Clarencio e o André Luiz brincaram com ele que ele estava apaixonado, e realmente ele só estou com a sensação de paixão, coisa que eu nunca tive na vida. Na minha última encarnação, eu não me lembro de ter me apaixonado. Estou tendo esse sentimento. Aí essa Six conversou um pouco com ele e tal, e disse por que era assim. Ela disse: essas melodias que tu escutas são as melodias né, da divindade superior. Elas têm notas musicais. Eu sou a última, meu nome é a última dessas notas. Então a gente sabe lá quais são as notas musicais: dó, ré, mi, sol, lá e si. Então, ela é a última das notas. Dó, ré, mi, sol, lá e si. Bom, aí o que, o Inácio ficou assim, admirado, até ele disse: vou chamar de si, né? Vou chamar de sininho. Então é sininho, para ele ficou sininho. Mas isso não importa, importa o que acontece com o desdobramento. Aí ele se desdobrou para ter essa comunicação espiritual com ela, que claro que ela que impulsionou isso. E aí o Clarencio e o André dizem assim: não, ela, às vezes, nas nossas sessões, aí vejam só, eles lá também têm determinadas sessões mediúnicas de materialização, e que ela se faz presente, porque aí eles dizem quem é a Si. A Si foi um espírito que viveu há 2.000 anos atrás, se converteu ao cristianismo, ela e a família dela, e que lá naquela época do cristianismo primitivo foi condenada à fogueira. E aí teve aquelas coisas, né? Sofreu muito aquela coisa, ela, a família dela, e ela foi condenada à fogueira. E aí pensava que ela vai reagir, não. E ela disse assim: só peço uma coisa, que eu possa ir com o meu cachorrinho. Então, o cachorro dela, que já era cego, velhinho, o cachorro dela cego e quase paralítico, e ela morreu na fogueira, né, abraçada do cachorro dela. Provavelmente a família também foi. Isso há 2.000 anos atrás. Aí o Clarence disse assim: ela desde então nunca mais reencarnou na Terra. E a ligação dela com a natureza é tão profunda que ela passou a ser uma referência no plano espiritual superior de proteção aos animais e à natureza como um todo. A gente estava falando, várias vezes se fala aí, quem são os protetores da natureza? São vários espíritos superiores com os seus mensageiros, e provavelmente, ninguém vai me dizer que não possa ter essa coisa, ligação com o Inácio, aquela coisa que ele gostava dos gatos, que ele tinha aquela coisa, tem com os animais, é muito bravo quem né, fazia qualquer coisa contra a natureza e tudo. Essa coisa dele deve ter despertado nela alguma coisa, uma compaixão já de muitos, e aí, quem sabe, dizer de outras encarnações, certamente sim, né? Porque ela demonstra que já tinha ligações com ele desde de sempre, ela dizendo assim, na concepção dele. E aí eu acho que depois a gente vai ver por que vai ter um livro depois dele, que não foi publicado ainda, ele diz que tem, mas não passou ainda para o Bacelli, tem que ver se como é que está né, o Bacelli vai receber ou não, como aquela que ele vem e faz a regressão dele até nos espíritos da natureza. É uma obra que vem, não sei quando, mas vem. Então, eu acho assim, essa questão do desdobramento se explica, já vou até antecipar, porque a gente vai falar várias vezes isso. Explica esse desdobramento para a gente entender, até como já falamos semana passada, quando a gente dorme, sonha com um familiar nosso, e esse familiar tem, às vezes, uma conversa conosco de presente, assim, de coisas quando eles eram aqui encarnados. Mas eles não necessariamente estão despertos lá. Eles estão dormindo lá, saem do corpo e nós temos esse encontro com eles, desse corpo desdobrado deles lá e o nosso aqui. É por isso que a maioria dos espíritos, lá do outro lado, onde estão, eles despertam e não sabem onde estão. Mas quando dormem, se encontram mais com a sua consciência. Quando nós dormimos aqui,
nós invocamos muitas coisas do nosso passado e por isso que a lembrança do desdobramento, que é o sonho, muitas vezes ele não tem muito sentido, porque juntam coisas de passado, coisas que a individualidade pensou, raciocinou, comparou, visualizou, e aí tudo, quando volta para o nosso decodificador, que é o corpo físico, o nosso cérebro, nós não temos a condição mental de filtrar tudo isso. É uma das formas de a gente compreender melhor, porque aí está lá também, né? Lá, a emancipação da alma, que está lá no livro dos Espíritos, no capítulo 8º ali, que fala do desdobramento. Muitas dessas coisas, desses detalhes que tem nesse livro, de várias obras, outras obras que eu já li e coisas que ficaram assim, várias, meio que viagem e meio sem explicação. E elas despertaram. Então, tem outras situações, principalmente essa do restringimento do chegar do outro lado, como é que reencarna, porque vai ter depois uma concepção do próprio livro, Nosso Lar, que o Inácio vai perguntar para o André Luiz, tem uma coisa no nosso lar que realmente ficou no ar. A dona Laura, essa mesma dona Laura, que já havia, né, o Ricardo, o marido dela, desencarnado em nosso lar e reencarnado na Terra, ela passou por esse processo e lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, então, foi lá magnetizada e preparada ao processo de restringimento para a reencarnação, e ele bota 3 pontinhos e não explica mais nada. E aí o Inácio explica como é que foi aquele aí nesse livro. Ele vai dar e nós vamos ver a semana que vem isso. Eu acho que é isso, pessoal. Ficou muito longo, tá? Mas são aí 40, mais de 45, é isso? Mais de 1 hora. E aí eu acho que melhor é ficar assim para assimilar melhor, senão vai ficar depois também muito longo e vai ser muito interessante. E até quem puder aí pensar nessas coisas, ou de assistir ele depois, e ver se vai ter algumas dúvidas para a gente ver a semana que vem. Aí a semana que vem a gente já parte direto para essa parte da visita deles lá nesse departamento de restringimento, que nós vimos isso lá no Missionários da Luz. Lembro lá o Segismundo, lembro que tinha aquele modelo perfeito, e que aí tal, mas também lá tem laboratórios que adormecem espíritos miniaturizados e que na outra linguagem que a gente conhece são determinados também ovoides, que eles não falam de ovoides, mas chegam a falar em fetos. E é muito interessante que aí depois a gente passa a entender por que todos os espíritos, quando reencarnam, eles tomam esse tamanho miniaturizado, alguns num processo lento e gradual, alguns por impacto, não significa evoluído ou não, pode ser evoluído, como foi o da Laura, como pode ser um que tem a morte súbita. Existem espíritos que têm morte súbita e subitamente são miniaturizados e atraídos a uma reencarnação, e o corpo espiritual ele é levado para a sepultura, para a cremação, para onde for, ou fica putrefando também. Né? Se a gente pegar aí nessas guerras, coisas aí, fica putrefando o corpo, e aí a gente passa a entender muitas das situações, inclusive eu vou adiantar assim, uma que me chamou muita atenção. Tem um espírito aí na Terra hoje, ele não é ruim, mas ele é um degradado, por exemplo, um drogado, alcoólatra, né, negação da vida, situação lamentável, precária total. Desencarna. Ele desencarna, corpo espiritual, indigente, vai lá, não importa se a família vai pegar ou não, o espírito dele, em situação precária, fica rondando no mundo espiritual, sem saber onde às vezes tal, e é o alcoólatra, é drogado, vai procurar droga. Ele pode morrer, ele morre no mundo espiritual também. E quando ele morre no mundo espiritual, se acontecer isso, pode acontecer, esse corpo dele espiritual se transforma em livros que nós já estudamos, pode ser um ovoide, pode ser um feto, e recolhido, aí vem aquela coisa
ninguém está desamparado, né? É recolhido, atraído, ou uma reencarnação, ou a um ambiente de restringimento, uma incubadora dessas, que vai conservar esse feto, esse espírito mentorizado ali, com o tempo necessário para ver se alguém quer adotar como reencarnação futura. São as reencarnações mecânicas, quase que compulsórias, mas que não têm, eles não têm consciência absoluta nenhuma, porque aí, como proteção, para não ficar aí circundando alguma coisa, tem a morte súbita, desencarna e são recolhidos. Muito interessante isso. E aí, lá no Missionários, a gente estudou isso, e a gente, em outras obras, até aparece assim: não há uma reencarnação igual a outra, assim como não há uma desencarnação literalmente igual a outra. São diversas as situações. É isso que fez essa parte do capítulo desse livro aí pensar muito, e não é fácil. O próprio Odilon, depois o Inácio e o Odilon ficaram pensando sobre tudo que eles viram e ouviram sobre esse aspecto, e tiveram que repetir algumas coisas para eles. Mas como é que é isso? Então, da mesma forma, li isso aqui, essa parte aí, principalmente, eu tive que reler. Não foi fácil nem de elaborar assim, mas como é que eu não consigo nem dizer o que eu li, porque é difícil de pensar. Por quê? Pelo preconceito que nós temos de informações, de como que se desencarna, de como se reencarna, e para buscar mais explicações. E mesmo percebendo todas essas, como eu descrevi agora um caso, esse na morte súbita no mundo espiritual, é um caso, é uma outra forma, e tem várias situações. Vamos levar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao mundo espiritual, agradecer ao Inácio Ferreira, o doutor Inácio Ferreira, o doutor Odilon, por essas obras maravilhosas que a espiritualidade, né, permitiu que cada um de nós recebesse e pudéssemos abordar dessa forma tão objetiva, dissecando assunto por assunto, mesmo com as suas imperfeições. Agradecer ao Carlos Bacelli, esse médium extraordinário, que graças a ele, olha, quase uma centena de livros que já chegou até nós, e que foi possível estudar muito desses assuntos, e que muito vai nos valer para o crescimento de cada um de nós como espírito, com essa grande proposta. O governador de nosso lar colocou, não pela curiosidade, não só pelas informações, mas pela necessidade de melhor utilizar essas informações para o crescimento como pessoa. E crescendo como pessoa, que a gente possa melhor abordar as vicissitudes do nosso dia a dia, nas melhores convivências, com a nossa família, com as nossas relações sociais, com tudo aquilo que nos rodeia. A tudo isso, ao agradecimento ao Altíssimo, a Jesus, orando aquela oração que ele nos ensinou, ao qual cada um, esses momentos de profunda gratidão, não se cansa de repetir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.